quando eu fui iniciado no nível 1 do método Reiki, eu morava em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, que é a cidade que eu conheci minha esposa, Rita. E eu já trabalhava como terapeuta, mas não era terapeuta Reiki. Eu fui fiscal federal do Ministério da Agricultura, eu sou engenheiro agrônomo, morava no Amazonas, fui para o Amazonas ficar 2 anos, acabei ficando 9, e eu queria voltar, né, para a região sudeste, onde eu nasci, onde eu me criei. Me encantei com o Amazonas, eu costumo dizer que o meu coração bate naquela floresta, na Amazônia, né, a fauna, a flora, os rios. Eu tenho um filho caçula que mora lá, e 3 netinhos e a minha nora. Então, sempre que eu posso, eu vou a Manaus, levo minha mãe, levo sempre alguém comigo da família para visitar meu filho e os netinhos. E numa das atividades que eu estava no Rio Madeira, o Rio Madeira é um afluente, né, do Rio Amazonas, eu estava num afluente desse afluente, chamado Rio Aracu, e eu estava trabalhando como engenheiro agrônomo, fazendo demarcação de terras, de lotes de terras para assentamentos, de colonos, pessoas que não tinham terras. Isso no ano de 1982, fazendo 40 anos. Então, eu estava no interior do Amazonas, trabalhando com equipamento que hoje é obsoleto, é um teodolito, fazendo medição, e eu tinha que entrar na floresta. E numa dessas incursões, um técnico agrícola, né, que é um profissional de ensino de nível médio, ele tinha mais idade do que eu, só que eu era chefe dele por ser um engenheiro agrônomo, né, ele era técnico agrícola. Ele levou uma picada de uma cobra peçonhenta, o nome científico da cobra é Lachesis mutamuta, o nome vulgar é surucucu, pico de jaca. Eu, como engenheiro agrônomo na Universidade Federal, eu aprendi a classificar as serpentes. Porque, dependendo da cobra, o soro antiofídico, que a gente escuta falar, ele não serve para essa cobra. Também não serve para cobra coral, serve para cascavel, para jararaca. E aí a primeira preocupação foi capturar a cobra, né? E vamos atrás da cobra, conseguimos pegar a cobra, matamos a cobra, eu fiz a classificação, isso dentro de uma floresta, né? E eu, naquele momento, eu sabia que dificilmente aquele técnico agrícola ia sobreviver, que eu havia estudado aquilo, né? E colocamos ele num barco de alumínio, que a gente chama de voadeira, porque ele vai voando de tão rápido que é, velocidade de um carro rápido. E fomos deslizando. O rio não tem ondas, né? Para plano, não tem buraco no asfalto, aí você vai voando, né? E aí nós chegamos numa cidadezinha chamada Novo Aripuanã, que fica entre Manicoré e Borba. Aí cheguei nessa cidade e carregamos o técnico, já estava desmaiado, a pressão baixa, levamos ele a um posto de saúde e tinha um cadeado. Aí eu perguntei ao médico, isso era uma quarta-feira, acho que era uma quarta-feira. Falou, não, o médico só vem sábado, e ele vem de outra cidade, que é Manicoré, ele vem de barco, atende e já vai embora, ele mora em Manicoré. Quer dizer, era quarta-feira, e eu tinha algumas horas, e só de horas de voo até Manaus, era bimotor, um Seneca 3, Seneca 2, os aviões que faziam, eram 2 horas e meia de voo. Falei, então vamos para o aeroporto. Falou, não, voo só tem amanhã, quinta-feira, quer dizer, até o dia seguinte ele teria morrido. E aí eu desanimei, né? Fiz uma oração, jovem, né? Perdendo a minha primeira incursão na floresta, eu perdendo um membro da minha equipe, né? E eu tendo que resolver tudo com 21 anos de idade. Aí eu perguntei, mas quando acontece algum acidente, como é que faz aqui? Não, a gente vai lá na Dona Chiquinha. Eu falei, mas quem que é a Dona Chiquinha? É aquela tribo ali que tem os índios, né? E ela é a pajé, a pajoa, né? A sacerdotisa da tribo. Falei, mas e o plano B? Não tinha plano B. Era a médica, que não era médica, era uma xamã, né? Uma xamã, uma pajé, uma pajoa, que era uma curandeira, né? Aí fomos, levamos, chegamos lá, vem a Dona Chiquinha, uma indiazinha de 1,5 m de altura, bem idosa, né? Não tinha dentista, ela tinha um dente em cima, um embaixo, chegou sorrindo. Falei, olha, aconteceu isso, a senhora pode me ajudar? Ela falou, vamos ver o que nós podemos fazer.
Aí deitou ele numa mesa, né? E não fez torniquete, coisa que a gente aprendia, né? Que não ia adiantar. Aí pegou muitas ervas, macerou e colocou a infusão. E aí ela fez um emplasto com ervas, colocou sobre a ferida, acendeu um cachimbo, começou a soltar fumaça, fez uma infusão com ervas, macerou, fez chá e começou, cada 3 minutos, fazia ele beber aquela infusão. Ele começou a vibrar, ter convulsão, saía sangue, teve uma hemorragia pelos poros, pelos olhos, foi uma coisa horrível, né? Resumindo, usava chocalho, e eu falei, mas como é que esse chocalho vai curar um veneno de cobra? Resumindo, o técnico não morreu. A perna dele necrosou, apodreceu o tecido, ele teve que amputar a perna, mas ele não morreu. Só que na universidade eu havia estudado que ele ia morrer. Se não desse o soro, e eu não tinha aprendido nada sobre aquilo. Aí eu despertei pela primeira vez, eu já era um engenheiro agrônomo, que as plantas tinham poder de cura. A parte de fitoterapia. E eu me encantei com aquilo. E comecei a estudar o poder terapêutico da andiroba, da copaíba, do urucum, do guaraná em pó. Eu procurei o INPA e havia o Dr. Herbert com H. Schubert, deve ter alguma coisa dele, que era o diretor. Expliquei a situação e ele falou que tinha um departamento de plantas medicinais. E aqui em Minas sempre aconteceu isso, a pessoa fica gripada, ele já te passa um chá, toma chá disso, chá daquilo, né? O brasileiro, por si, todo brasileiro é fitoterapeuta. Gosta de receitar um chazinho de limão com mel, de gengibre, né? E aí eu comecei a estudar. Eu me recordo que eu ingressei num curso de mestrado stricto sensu, nessa área das plantas medicinais dentro da botânica. Só que vocês devem se recordar que no ano de 1991, o presidente Collor, eu tinha uma reserva que permitia que eu mantivesse a minha família durante o momento que eu estivesse fazendo o mestrado, sem precisar correr atrás de dinheiro, trabalhar. Não era grande, mas era uma reserva, e o presidente Collor, ele, não sei se vocês se lembram, ele pegou o dinheiro de todo mundo, né? Confiscou o dinheiro, na época era o cruzeiro, deu 50 cruzeiros para cada brasileiro se manter, e eu com aquilo não conseguia me manter, né? Manter minhas filhas que eram pequenas, e tive que largar o estudo e voltar, né? Fui trabalhar numa multinacional, que era quem tinha dinheiro para me pagar, mas aquele interesse continuou. Eu só não concluí o mestrado. Então, logo as coisas se estabilizaram, eu tomei conhecimento de um médico infectologista inglês, chamado Dr. Edward Barr, que era um médico britânico, que se afastou da medicina para pesquisar o poder terapêutico das flores, como órgãos sexuais, órgãos reprodutivos dos vegetais, é onde há maior concentração de energia. E aí eu acabei indo para a Inglaterra, para uma cidadezinha bem ao norte, chamada Mont Vernon, onde eu fiz o curso de terapia floral, me tornei um terapeuta de flores, como engenheiro agrônomo, me tocou muito, né? Poder tratar as pessoas com as flores. Até hoje eu prescrevo florais para as pessoas. E aconteceu uma coisa interessante também nesse ano de 1982, que eu, para poder pagar o bandejão, comprar livros, eu ganhava uma ajuda do governo chamada CREDUC, Crédito Educativo, que era 70% de um salário mínimo. Eu me virava com aquilo. E nas últimas férias escolares, antes de eu colar grau, eu fui para Brasília, eu tinha 2 colegas que moravam em Brasília, então nas férias eu sempre viajava com um, para sair um pouco da rotina, né, de estar sempre no Rio de Janeiro. Eu não sou nascido lá, mas me criei no Rio. E num shopping chamado CONIC, Conjunto Nacional, não sei o quê, um dos primeiros shoppings de Brasília, bem de frente ao Congresso, no eixo monumental, havia um stand, fotografe aqui a sua aura. E eu sempre escutei que o Santos tinha uma aura, né, um campo de luz. Eu falei, mas eu tenho aura, filho. Ela falou, todo mundo tem. Eu fiquei tão feliz que eu tinha uma aura, né? E dá para fotografar? Dá, né? Aí, naquela época, ninguém cortava os cabelos, na época dos hippies, eu era cabeludão. E aí eu falei, não, vou cortar o cabelo para ficar bonito, né? Ficar
a luz, e gastei dinheiro à toa no barbeiro, porque fizeram a foto ao redor do meu dedo, que é a foto Kirlian, né? Esse livro aqui fala sobre o efeito Kirlian. E, para vocês terem uma ideia, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, aqui tem o nome de um aluno, e aqui tem uma fotografia de um aluno tirado no ano de 2012. Foi o último ano que eu trabalhei a ponta do dedo, o campo eletromagnético. E o primeiro dinheiro que eu ganhei, como engenheiro agrônomo, eu comprei uma máquina dessa, uma máquina russa, né? O nome Kirlian, em homenagem a Semyon Davidovich Kirlian. E comecei a fotografar o campo áurico das pessoas, e com os florais, eu passava uma receita para equilibrar a energia das pessoas, e as pessoas se curavam de enfermidades. Eu não tratava a doença, eu tratava a energia das pessoas. E eu fui me tornando conhecido. Quando eu tomei a decisão de sair do Amazonas e voltar para a região sudeste, eu fui morar em Poços de Caldas, porque era a cidade que meu pai se formou no Colégio de Padres. Minha mãe passou lua de mel em Poços de Caldas, passava férias. Então, eu resolvi ir para Poços de Caldas para criar as minhas filhas numa cidade menorzinha, com menos problema do que uma grande cidade como Rio, São Paulo, Manaus. E assim, uma cidade maravilhosa. Recomendo, quando puderem, irem conhecer Poços de Caldas. Só que eu percebi que, como engenheiro agrônomo, eu não conseguiria trabalhar. Eu não tinha uma propriedade rural para virar produtor e não havia emprego, né? Então, resolvi montar um centro de terapias, chamado Centro de Terapias Alternativas. Foi assim que eu conheci Rita, né? Rita veio fazer a foto da Aura, fiz a foto dela, e estou até hoje analisando a energia dela, né? Acabei me casando, isso não seria ético, né? Casei com a minha paciente de foto Kirlian, nós somos casados, inclusive, na igreja. E eu comecei a atender as pessoas, e comecei a ter até um recebimento, comecei a ganhar mais como terapeuta do que eu ganhava como fiscal do Ministério da Agricultura, e numa cidade muito aprazível, muito agradável. Mas o que aconteceu comigo foi que, mês de maio, que as pessoas casam, mês das noivas, eu atendi, às vezes, 5, 10 casais recém-casados. Você não vai pegar um casal recém-casado com depressão, com síndrome do pânico, eles estão felizes ali. E eles me passavam aquela energia boa, aquela paixão, aquele euforismo, né? Da lua de mel. Chegava no mês de agosto, já não havia férias escolares de julho, que era um outro público, né? Já eram famílias com crianças, já não haviam turistas, não haviam recém-casados, porque as pessoas, por algum motivo, não casam no mês de agosto, que diz que é o mês do desgosto, do cachorro louco. E aí eu deixava de atender 10 pessoas por dia para atender uma única pessoa, no máximo 2, fazendo a foto e fazendo a receita de florais. Só que naquele mês eu me sentia muito exaurido. Chegava de noite, eu sempre gostei de praticar o karatê Shotokan do Japão, pratico até hoje, faz 47 anos que eu pratico karatê. Eu, na época, era vice-presidente do Lions Club Poços de Caldas Centro, distrito L5, e era membro da maçonaria, né, como sou até hoje. Então, eu tinha muita atividade assim após o trabalho, no início da noite. Mas no mês de agosto eu trabalhava pouco de dia e de noite eu estava esgotado. Parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Uma prostração. E naquela época eu estava me evangelizando. Minha mãe vem de uma situação conturbada. Ela nasceu em 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Meu avô inglês, minha avó holandesa foram bater na Argentina, fugindo da guerra. Ela já jovenzinha deu outra guerra, que foi a queda de Perón, ela foge para cá. Então, a preocupação aí perde meu pai morreu, era muito novinho, a preocupação da minha mãe era a nossa sobrevivência. Ela teve 4 filhos, eu tenho 3 irmãos, e graças a Deus e minha mãe nunca passei fome, nunca passei frio, sou muito grato a ela. E então ela tinha que trabalhar. Ela era professora de piano, professora de inglês, vendia Avon para as mães dos aluninhos, ela não parava, nem sábado. Como é que ela ia dar uma educação religiosa? Ela teve, mas ela não teve como passar para a gente.
Então, eu fui me evangelizar já como engenheiro agrônomo, já com filhos em Poços de Caldas. E a dirigente do nosso centro, que era o Vinhas do Senhor, que existe até hoje, era uma médica jovem, muito culta, muito estudiosa, né? Nos passava com muito equilíbrio os ensinamentos de Jesus. Eu contei para ela. Falei, olha, eu marquei uma consulta, na época tinha um plano de saúde chamado Amil, e ela aceitava, marquei uma consulta, ela como médica, não como dirigente religiosa. Falei, acontece isso, eu tenho observado, mês de agosto, maio eu estou bem, trabalho muito, agosto trabalho pouco, fico mal. Ela falou, não, sabe o que é? É o tipo de cliente. Se você atende uma pessoa que está se alimentando mal, dorme mal, tem depressão, tem pouca energia, pouca alegria, ela suga a tua energia, ela te vampiriza, são os vampiros de energia. Eu falei, como é que eu faço? Ela falou, não há o que fazer. A partir do momento que você está interagindo com alguém, ela falou que acontecia com ela na medicina. E ela tinha resolvido fazendo um curso de Reiki. Ela que falou do Reiki para mim, no ano de 1993. Ou seja, isso vai fazer 30 anos, né? Aí eu me matriculei, porque a professora ia a cada 6 meses, ela morava em Niterói, foi a primeira brasileira a receber o mestrado do Reiki, foi a doutora Claudete França, uma psicóloga, e ela viajava ensinando o Reiki. E a cada 6 meses ela gostava muito de Poços, tinha amigos, ela ia. E eu me matriculei, paguei o curso. Chegou no dia, eu tinha várias empresas, eu tinha uma empresa muito grande de distribuição de material fotográfico, filmes japoneses. Olha a minha ligação com o Japão, filme Fuji. E eu distribuía para a região do sul de Minas, e eu não conseguia no curso. E eu havia pago. E aí eu peguei a minha filha, que tinha 6, ela não tinha nem 7 anos, a Juliana, mais velha. Falei, Juliana, você vai me representar, você vai fazer o curso. Aí a menor quis ir também. Aí foi uma de 5 e uma com 7 anos. Foram fazer o curso me representando, né? E, na verdade, eu não estava acreditando muito nessa história de curar pelas mãos, que eu seria capaz de ajudar alguém pelo simples toque de mãos. Eu sou um engenheiro, então eu estava assim, muito cético, muito desconfiado. E as meninas foram, fizeram o curso, gostaram. Eu me lembro de uma plantinha secando em casa, e aí eu molhava, ela estava morrendo, né? Eu me recordo da Juliana, mais velha, com 6, antes de completar 7 anos, aplicando o reiki. No dia seguinte, a planta estava firme. Eu fiquei muito abismado com aquilo. Depois, eu sempre fui muito estudioso, né, para passar no vestibular, só tinha na federal, eram 29 candidatos por vaga. Eu tinha 15 anos, eu entrei com 16. Formei de 20 para 21 anos. Eram 29 candidatos por uma vaga. Então, eu estudava muito. Acabei gerando problemas posturais, que me dava dor na cervical. Sempre gostei muito de pizza, né? Meu lado italiano do meu pai, então sempre tive um pouco de azia, e o excesso de trabalho afetava a qualidade do sono, e eu convivia com isso. Para mim, isso era normal. Dor de cabeça, azia, tá? E um sono muito superficial, acordava várias vezes. E aí a Juliana veio, começou a me aplicar reiki, eu comecei a perceber que eu dormi melhor, que a dor foi embora, aí eu me matriculei. Depois de observar que a minha filha, que já tinha completado 7 anos, estava tendo aqueles resultados positivos. Me matriculei, comecei a me auto-aplicar, usar o reiki em mim, no meu corpo. Aqueles pequenos probleminhas não eram doenças, eram pequenos probleminhas de saúde que eu tinha, foram todos embora e eu me encantei com o reiki e acabei me aprofundando.